da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração, só é real, transformação, se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em perceber que antes possa me reconhecer. Começou hoje. Boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo bom. Então tá bom, a imagem tá boa. Sim, tô te vendo bem. Você também me vê e me ouve bem? Sim, te vejo bem, com certeza. Então tá certo. A gente vai esperar só mais uns 2 minutinhos para começar, tá bom? Claro, sem problema nenhum. Certinho. Daqui a pouco a gente começa, né? Então a gente já vai iniciar, já são 7h30 aqui. A gente vai iniciar com a PEC para iniciar essa palestra da noite, tá bom? Então eu convido a todos para que possam agradecer por mais um dia, por mais oportunidade de trabalho, de estudo, que Deus possa abençoar a nossa vida, colocar a palavra no seu corpo, em sua boca, que nós possamos tirar disso o melhor de proteção da espiritualidade, amor da doutora Kardec, que ele está com o esposo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. De forma alimentada perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair do tentação, mas livrai-nos do mal, do qual Ele tem a glória infinita para todos. Eu estou ouvindo um chiado. Não sei se você está ouvindo também. Luiz, você
Tá tendo um problema aqui. Luiz? Oi, eu não estava te ouvindo. Pois é, eu ia te falar que eu estava ouvindo o chiado, eu estava te perguntando se você também estava ouvindo. Mas agora melhorou. Agora ficou bom. Agora eu estou te ouvindo perfeito. Não, era alguma interferência, né? Com certeza. Tá certo. Então, pessoal, hoje eu vou ler o capítulo do Evangelho, capítulo 15, leitura do item 4 e 5, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos fariseus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio me fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, a alma e todo o vosso espírito. Eis aí o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 3. Caridade e humildade, qual é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amarei a Deus com a vossa alma, ao vosso próximo como a vós mesmos. Todavia, os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajuste. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. Sem amar ao próximo, sem amar a Deus. Portanto, o fato próximo, o fato de Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, pessoal, hoje, no presente da noite, é o nosso amigo Luiz Fernando, que está sempre conosco aqui no ele vai falar sobre a intimidade com Jesus. Então, Luiz, a palavra é sua, que Deus te abençoe e uma boa noite. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Grêmio Espírita Allan Kardec, da cidade de Umas. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje é mediunidade com Jesus. Mas, antes de falarmos sobre mediunidade com Jesus, é importante lembrarmos que a faculdade da mediunidade sempre existiu através da presença do homem no nosso planeta, em todos os tempos, culturas e simbologias. Também é muito importante a gente lembrar que a mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos, ou seja, que todos nós somos médiuns, no sentido de termos uma percepção e uma interação com o mundo espiritual. O que às vezes surge uma dúvida em relação a essa condição é porque em determinados indivíduos essa percepção e essa interação ela se apresenta de uma forma mais expressiva, sendo que esses indivíduos, né, são conhecidos como médiuns ostensivos. Em relação ao nosso tema de hoje, a mediunidade com Jesus, fica claro que esse tema se encaixa tanto para médiuns ostensivos ou não. Ou seja, o tema de hoje, ele serve para todos nós. Ele não serve só para os médiuns que estão lá no centro espírita praticando aquela mediunidade ostensiva. Se estamos falando de mediunidade com Jesus, é porque também já existiu e existe mediunidade sem Jesus. Mas qual foi a grande mudança na mediunidade que Jesus e seu Evangelho realizou? Lá no livro Religião dos Espíritos, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, lá no capítulo 57,
ele está intitulado Fenômeno Mediúnico, o livro nos afirma que, com Jesus, a humanidade toda recebe um novo crivo moral, capaz de definir objetivos e responsabilidades no que diz respeito à mediunidade. Assim, a mediunidade recebe um novo sentido e propósito, definindo orientações que nos permitem discernir quais são as responsabilidades e os objetivos fundamentais envolvidos nesse processo da mediunidade. Jesus nos esclarece que temos muita responsabilidade quando da prática dessa força íntima do ser cósmico, ou seja, de todos nós. Ele nos questiona sobre o que nós estamos semeando no mundo e no coração, nos corações alheios, e quais são as forças a quem tem nos utilizado pelos caminhos da vida. A que elas se destinam? Em qual finalidade elas atuam? Se elas estão a serviço do bem, da libertação e da iluminação das consciências, né? Ou se ainda estão a serviço do cativeiro, da ignorância e das ilusões. Compreendemos, então, que somos responsáveis por tudo aquilo que se utiliza de nós, como também por tudo aquilo que semeamos por onde quer que passemos. Com Jesus, o fenômeno mediúnico não é mais enxergado como um meio para se beneficiar, seja por meio do status, seja por meio do poder, do interesse material ou de outros recursos e benefícios. A mediunidade antes de Jesus era um misto de luz e sombra, ainda muito envolta nas superstições, na ignorância e nas paixões que existiam nos corações humanos. Lá no livro Religião dos Espíritos, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, ele nos diz que com Jesus, o fenômeno mediúnico foi intimado à redenção da consciência. Ou seja, é um outro patamar. Com Jesus, nós passamos a ver na mediunidade, uma oportunidade bendita de crescimento, aprendizado e serviço, nos libertando das paixões que nos mantêm cativos e angustiados, que têm nos tirado a visão mais abrangente do sentido real da vida. Jesus nos ensinou como aplicar, exercitar e praticar a mediunidade sempre em prol dos semelhantes. Ele que era um médium não dos espíritos, mas um médium de Deus, segundo uma feliz definição de Allan Kardec, lá no livro A Gênese. Jesus, com certeza, foi o maior médium que já pisou na Terra. E ele nunca fez da sua mediunidade um meio de se beneficiar, mas sempre alimentando e beneficiando as consciências humanas. Assim, ele nos deixou um padrão a seguir, que é a mediunidade com Jesus, ou a mediunidade com o Evangelho. É a mediunidade que é colocada a serviço da coletividade, do bem comum na era do Espírito. Chamamos de a era do Espírito a época da comunicação clara ou do intercâmbio franco entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Hoje, a literatura psicográfica nos esclarece amplamente sobre todas as aplicações e manifestações da mediunidade, aniquilando tudo aquilo que possa parecer mágico, né? Ou que esteja fora das leis de Deus ou das leis cósmicas. Esclarecendo, né, os feitos mediúnicos de uma maneira acessível e lógica, através da fé raciocinada que a doutrina espírita tanto nos apregoa. Assim, temos a mediunidade com a compreensão mais profunda, como também trazendo desta mesma forma mais responsabilidade para nós. No livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
do Espírito de Emmanuel, lá no capítulo 11, no item 3, o autor espiritual do livro define objetivamente quem são os médiuns ostensivos. Ele diz o seguinte: médiuns são indivíduos que erraram desastrosamente em vidas passadas. Ou seja, a mediunidade com Jesus, para esses indivíduos, sempre foi e sempre será uma preciosa oportunidade de resgate e reparação. Isso porque são raras as tarefas no campo da mediunidade que são realmente missionárias. Às vezes a gente vê os médiuns como uns anjinhos, né, com as asinhas nas costas, mas são pouquíssimos os médiuns na sua prática mediúnica que estão numa ação messiânica, missionária. A maioria está num processo de resgate, de reparação. Então, nós perguntamos, como nós, médiuns, podemos desenvolver esse trabalho à altura que ele representa? Como se faz para ser efetivamente um bom médium? Allan Kardec tem uma definição perfeita do bom médium. Ele diz que bom médium não é aquele que tem muita facilidade na comunicação ou muita ostensividade nos fenômenos. Ele diz que bom médium é um ser humano bom. É aquele que está sempre acompanhado por bons espíritos. Praticar uma mediunidade bem sucedida no mundo jamais será medida pela quantidade de ações realizadas, mas sim pela qualidade amorosa existente na ação realizada. Lá no livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, lá no capítulo 36, intitulado Desenvolvimento Psíquico, ele nos afirma que não há bom médium sem homem bom. Portanto, não existe um bom médium, que não esteja comprometido com o bem e com a sua transformação moral. Como também não existe um desenvolvimento mediúnico correto e proveitoso sem o estudo, sem a caridade e o serviço ao próximo. Ser bom médium e praticar uma boa mediunidade é simples. Basta seguir as orientações dos bons espíritos através do próprio exemplo do Mestre Jesus. É exatamente por isso que se chama mediunidade com Jesus. E como desenvolver a mediunidade e ampliá-la? Né? O melhor meio de desenvolver, ampliar e aplicar a mediunidade com Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que destaca os 2 pontos fundamentais para isso. Amai-vos e instruí-vos. É desta forma que, por onde quer que o médium vá, Jesus poderá atuar através dele, levando amparo, consolo e inspiração, orientação, carinho, cuidado e elevação. O médium se torna um instrumento da espiritualidade maior. Lá no livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, do Espírito de Emmanuel, na questão 387, é perguntado qual a primeira necessidade de um médium. E Emmanuel responde enfaticamente: a primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo. Assim, aquele médium que já se encontra no caminho do amor, sem viver grandes entraves e resistências morais, ele encontra tudo aquilo que precisa encontrar com mais facilidade para o desenvolvimento de suas tarefas no mundo. Isso porque, nesse médium, é mais fácil para a espiritualidade amiga ampará-lo e guiá-lo, já que eles não encontram nele a rebeldia, a insatisfação, a maldade ou a resistência às suas necessárias transformações morais. Quando o médium consegue absorver as lições de Jesus, a sua mediunidade se enriquece de luz e propósito,
transformando-o e elevando-o. Esse é o ponto fundamental que determina a diferença entre a mediunidade sem Jesus e a mediunidade com Jesus. O caminho do desenvolvimento da mediunidade tem no amor e na instrução os dois pontos fundamentais, que por sua vez se desdobram, em vários outros, como por exemplo, a disciplina, a caridade, a humildade, o desinteresse, entre outras tantas virtudes. Porém, é importante a gente lembrar e ressaltar que a disciplina se destaca, porque ela é a virtude que se torna a base das outras virtudes que virão depois. Afinal, todo e qualquer trabalho da mediunidade com Jesus tem como predecessora a virtude da disciplina. E aqui a gente lembra, uma passagem que ocorreu entre Chico Xavier e Emmanuel, lá no início dos trabalhos dos dois, quando Chico Xavier pergunta a Emmanuel o que ele precisaria ter para estar à altura do trabalho proposto. E Emmanuel responde de forma bem sucinta: 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Então, a disciplina, ela proporciona o discernimento para atender ao correto ideal e pensamento cristão, oportunizando-o com o autoconhecimento. O conhecer a si próprio, conhecer o outro, conhecer as leis cósmicas, as leis de Deus, nos capacitando assim para sermos instrumentos nas mãos de Jesus, ou seja, nos tornando dessa forma bons médiuns. É um ponto interessante que a gente precisa refletir, é que raras vezes a gente percebe o quanto é difícil para um médium se qualificar visando se tornar um bom médium. Isso porque, normalmente, a gente só observa a vida do médium através do seu resultado, do triunfo que ele alcançou, do sucesso que ele realizou e assim por adiante. Raramente nós nos fixamos naquilo que a maioria das pessoas não vê, ou seja, na purificação moral do médium, que invariavelmente ocorre através de um calvário silencioso, íntimo e principalmente solitário. Por exemplo, quando a gente lembra de Paulo de Tarso, nós nos fixamos no brilho dos títulos que ele recebeu: o apóstolo dos gentios, o apóstolo do cristianismo, o mártir dos cristãos, e a gente fica impressionado com aquela mediunidade maravilhosa que ele teve. Mas poucos de nós se lembram dele executando o seu trabalho diário, silencioso e solitário de purificação moral. E mais, mergulhado em inúmeros infortúnios de perseguição, de tortura, de prisão, de apedrejamento, de naufrágio e tantos outros sofrimentos que ele sofreu. Porém, ele se preparou com muita dedicação, paciência e obstinação, ou seja, disciplina, visando se qualificar moralmente para que, no momento devido, Jesus e a espiritualidade bondosa pudessem utilizá-lo. E aí depois a gente vai encontrar o resultado dessa disciplina dele, lá do seu trabalho, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, no versículo 11, que nos afirma o seguinte: e Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias de caridade, bondade e amor. Ele se preparou, ele se predispôs, ele desenvolveu esse objetivo. Portanto, meus queridos irmãos, o ponto de partida está no nosso autoconhecimento. E quando a gente aprende a controlar o nosso pensamento, nos tornamos aptos a sintonizar com Jesus. Como ainda, nos falta o autoconhecimento, a autodisciplina e o autocontrole, a nossa faixa mental oscila. E a maioria de nós ainda se deixa levar por outras influências mentais levianas. E acabamos sendo utilizados por forças normalmente contrárias à luz. Lá no livro Vinha de Luz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, nos diz que a maioria das criaturas, homens e mulheres, na vida, são ainda utilizados pelas forças da viciação e da maledicência. Isso porque, queiramos ou não, somos sempre utilizados por alguma força. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é: por qual força estamos nos deixando levar? Qual o objetivo dessa força? Se todos nós somos utilizados por algo na vida, o que está nos comandando? E Emmanuel completa: mas são aqueles que já despertaram para essa qualificação que se tornaram aptos a serem utilizados pelas forças do bem e da luz. Assim, portanto, a nossa qualificação moral torna-se um exercício fundamental para a prática da nossa mediunidade, principalmente a prática da nossa mediunidade com Jesus. Precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos e a escolher o que vamos permitir adentrar a nossa casa mental. Nós precisamos de muita vigilância com relação a isso. E aí, quando a gente lembra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós vamos lembrar que numa parábola, ele nos ensinou: o homem sensato é aquele que vigia a porta da sua casa, a fim de que o ladrão não entre e lhe roube o que lhe é mais precioso, a sua paz de espírito. Ou seja, quantas vezes nós não temos esse cuidado? Quantas vezes, nas conversas que nós mantemos no dia a dia, nós aceitamos o ódio, a maledicência e a revolta? E muitas vezes, de forma inadvertida, acabamos permitindo que pensamentos destrutivos penetrem na nossa casa mental. É importante zelar pela nossa casa interior, através da disciplina do pensamento e da transformação moral. Outro ponto muito importante que nós precisamos ressaltar é que o exercício da mediunidade não é algo que se faz por algumas horas e em determinados dias e lugares. É um engano nós acharmos que a nossa mediunidade só se desenvolve dentro do centro espírita. Isso porque o exercício mediúnico é um compromisso de vida. Eu vou repetir. O exercício mediúnico é um compromisso de vida. Nós somos médiuns 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano. A vida toda. Por isso é que nós precisamos nos observar. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, perceber o que nós estamos fazendo, porque nós podemos ser médiuns da maledicência. Podemos ser médiuns do ódio, do pessimismo e da desesperança. Precisamos nos observar. Porém, já sabemos que a nossa meta é sermos médiuns da esperança, da alegria, do otimismo, da bondade, da paciência, da verdade, enfim, tudo aquilo que vem de Jesus. Então, ser médium com Jesus, no sentido mais abrangente, é ser a ferramenta para a renovação dos horizontes do mundo, onde todos nós estamos englobados. E isso está ao alcance de todos nós. Às vezes a gente pensa, é só com os outros. Não! Isso está ao alcance de todos nós. Não é uma prerrogativa de ninguém especial. Todos nós somos convidados a fazer parte desse processo no momento em que passamos a conhecer as lições de Jesus. Ou seja, já estamos aptos para viver isso. É importante lembrar que, na nossa vida espiritual, já existiu um antes de Jesus, mas que já estamos no após Jesus. E a pergunta que fica para cada um de nós responder é: o quanto esse após tem sido realmente diferente do antes de Jesus na nossa vida? Qual é a mudança real que nós já provocamos em nós através das lições de Jesus? Outrora,
nós éramos trevas, mas agora já podemos ser uma luz do Mestre. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos praticando? Concluindo, meus queridos irmãos, não existe um outro caminho para realizar o nosso compromisso mediúnico, senão pelas ferramentas do amor, do serviço ao próximo, do estudo e principalmente da nossa transformação moral. A nossa reflexão de hoje, para a gente finalizar, está lá, sabe, para a gente poder realmente finalizar com uma chave de ouro. Nós vamos finalizar buscando lá no livro Através do Tempo, que foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, que existe lá uma mensagem intitulada Mensagem aos Médiuns, e que ela foi ditada por Bezerra de Menezes. E essa mensagem é muito bonita para finalizar a nossa reflexão da noite, e ela nos diz o seguinte: a mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. E desenvolver essa faculdade, portanto, será, sobretudo, aprender a servir. Sirvamos, portanto, irmãos, sirvamos à vida, sirvamos ao amor, sirvamos à luz. Sejamos nós, médiuns de Jesus, para um novo tempo na humanidade. Reflitamos. Muitíssimo obrigado por todos, pela atenção, pelo carinho, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. É contigo, Marilu. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Mais uma vez eu agradeço a sua casa. É um prazer de você aqui, falando sobre esse tema, que é um tema que nos acompanha 24 horas por dia, né? Então, é sempre bom lembrar de tudo isso. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Então, pessoal, essa foi a palestra do nosso irmão Luiz Fernando, mais uma vez. Nós agradecemos demais a colaboração dele e a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Antes, eu queria dar um recado, que a gente está voltando a organizar a evangelização, né, da casa para voltar a acontecer. Vai acontecer além da quarta-feira, né, que é o dia de palestra, mas por enquanto a gente está estruturando a salinha. Então, nós estamos buscando arrecadações, doações de tudo que envolve o universo infantil, né? O universo das crianças. Então, chameques, lápis de cor, escrever, enfim, tudo isso a gente está precisando. Se alguém puder doar, tiver alguma contribuição, pode falar com algum representante da casa, algum trabalhador, ou deixar mensagem aqui no Instagram mesmo, tá bom? E outra coisa que eu queria falar é que nós estamos montando uma biblioteca infantil. Então, quem tiver livro infantil, usado ou novo, que possa doar, a gente vai agradecer muito, viu? Vai ser muito bem-vindo. Então, a gente vai montar uma biblioteca para as crianças e a gente está contando com o apoio de vocês, tá bom? E eu já deixo o convite desde já para a semana que vem, a próxima live da semana vai ser com a nossa irmã Iris, lá do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Itaberaí, tá bom? Então, já fica o convite para todos vocês às 7h30 na quarta-feira que vem. Então, nesse momento, eu convido a todos vocês para que possam, mais uma vez, concentrar, pensar em Deus. Quem tiver a água na garrafa ou no copinho, pode deixar ela já aí posicionada, mentalizar nesse recipiente. E, mais uma vez, nós pedimos aqui a presença da espiritualidade amiga, dos anjos guardiões de cada um de nós que estamos assistindo, vendo essa live. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, agradecemos por mais um dia de trabalho e de estudo, agradecemos mais uma oportunidade de vida e de aprendizado. Pedimos proteção para todos nós, encarnados e desencarnados, e também para o nosso país, que o Senhor possa nos abençoar e nos direcionar nos melhores caminhos possíveis, que essa água possa conter os remédios necessários para as enfermidades do corpo e também do espírito. Pedimos ainda, Senhor, que os seus trabalhadores possam aplicar o passe que refaz as energias, que revigora a alma e o espírito, nos dando mais força e coragem para continuar o dia. Que esse passe possa ser um bálsamo que cai tranquilamente sobre as nossas cabeças, dispersando todo o mal, todas as impurezas,
refazendo nossas forças e também a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês, muito obrigada. E semana que vem estamos aqui de novo, no mesmo horário, às 7h30. Então, tenham todos uma boa semana, boa noite, fiquem com Deus.